volta ao nosso estudo sobre o livro de Gênesis. Hoje nós estamos com o capítulo 9. Então, sem mais delongas, vamos lá. No capítulo 9, aqui representa o capítulo final da história de Noé. Então, é o último capítulo que vai citar, assim, Noé e todo esse evento do dilúvio. E aí, lá no versículo 1 mesmo, vai dizer assim: E Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. E aí, basicamente, vai contar sobre eles se ajustando nessa nova terra, no qual eles se encontram, né, pós-dilúvio, e a aliança que Deus faz com eles. E aí, lendo isso, eu comecei a pensar um pouco na história de Noé, e ela me lembrou uma história de um outro personagem muito ilustre, que a gente provavelmente vai estudar mais na frente, porque ele também é de Gênesis, que é José. Aí você fala: Débora, por que José? Noé e José, eles ambos receberam algo de Deus que no momento eles não entendiam completamente. No momento, José, ele não entendia aqueles sonhos dele. Ele achava que poderiam talvez ser só sonhos, mas já era Deus trabalhando no futuro dele. Noé, quando Deus fala constrói a arca, ele não estava entendendo o que Deus queria com aquilo. Mas ainda assim, os dois confiaram e seguiram. Ainda que eles não tinham entendimento completo da situação, eles escolheram confiar em Deus e não no seu próprio entendimento. Outra coisa também, os dois precisaram sair da terra deles, saírem da zona de conforto da qual eles estavam, para que Deus pudesse cumprir os planos dele. Se José nunca tivesse saído ali do acampamento dele, ele não teria passado por tudo que ele passou e virado governador e sido usado por Deus para controlar a fome naquela região, para evitar que o seu povo perecesse de fome. A mesma coisa com Noé, se ele não tivesse saído ali e construído a arca, ele teria perecido como todo o resto. E aí, resumindo, eles tiveram que crer em Deus antes de ver o milagre acontecer. Eles tiveram que passar por estradas e por situações difíceis antes que eles pudessem ver o que Deus estava trabalhando ali na vida deles. E eu creio que a única coisa que mantinha eles de pé era saber quem estava com eles ao longo da jornada. E isso acontece conosco também. Essas histórias da Bíblia, elas não estão tão distantes para nós, porque Deus também nos chama para sair da nossa zona de conforto, para, nas situações difíceis, continuar nos processos, porque os processos nos aproximam de Deus, os processos nos fazem desenvolver o caráter de Cristo, e os processos nos ajudam a trazer mais confiança e mais maturidade em Deus. O que nos mantém de pé é adorar a Deus, é saber aquele que estava conosco ontem, está conosco hoje e estará conosco amanhã. Então, em meio à tempestade, em meio às situações, em meio ao deserto, em meio ao Egito, em meio ao dilúvio, nós podemos crer, tendo a certeza de que Deus tem um propósito e um plano na nossa vida. E que enquanto a gente está passando por esses processos, por essas situações, por esse amadurecimento, por esse aprendizado, nós não estamos só. Nós não estamos desamparados, porque em meio aos dilúvios da vida, Jesus sempre estará conosco e Ele vai ser sempre o nosso porto seguro. Então continue confiando, independente da situação que você está passando, continue confiando, porque eu creio que Deus tem um propósito na nossa vida. Muitas vezes Ele usa aquelas situações que a gente já passou para que a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas, para que aquilo que uma vez nos feriu, a gente já passou, então pode trazer essa cura, esse remédio à vida das outras pessoas, ajudar elas, o processo delas. E esse foi o nosso estudo sobre Gênesis 9. Conta aqui nos comentários o que você achou. Me conta aqui se você teve uma interpretação diferente. E curte esse vídeo, se inscreve, envia para um amigo que está precisando escutar essa palavra. E não esquece que nós temos vídeo toda quarta, sexta, 6 horas da tarde aqui no YouTube. E aproveita já para me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok. O link tá aqui na descrição do vídeo, se você quiser me acompanhar por lá também. E é isso, Deus abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.